Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e este é mais um vídeo do quadro Indicações de Leitura. No vídeo de hoje farei uma indicação incomum comparada com as anteriores. Indicarei um livro que todos conhecem seguramente, mas talvez muitos não tenham lido ainda, que é Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Existe uma infinidade de material já produzido em torno de Dom Quixote de la Mancha. É um clássico da literatura universal, é um clássico da literatura espanhola, moldou a própria construção da língua espanhola e, assim, o que eu teria a dizer sobre Dom Quixote, mais do que, por exemplo, já disse Jorge Luis Borges, o que eu teria a dizer sobre Dom Quixote, enfim, existem inúmeros autores que já trataram de Dom Quixote, já deram as suas impressões a respeito de Dom Quixote, as suas interpretações a respeito de Dom Quixote. Então existe uma vasta literatura a respeito de Dom Quixote de la Mancha e não é o propósito deste vídeo tratar de toda ela ou fazer uma análise profunda da obra que a rigor é inesgotável. Para quem tiver algum interesse adicional a respeito disso, de uma análise da obra de Miguel de Cervantes, notadamente de Dom Quixote de la Mancha, eu sugiro este livro de Mário Amora Ramos, Dom Quixote, 4 séculos de modernidade, que foi lançado exatamente quando Dom Quixote fez 400 anos. Dom Quixote, o primeiro volume, o primeiro livro é de 1605, o segundo livro de 1615. Então, quando ele fez 400 anos, foi lançada esta obra, que faz uma análise bastante detalhada e bem-humorada e cuidadosa de Dom Quixote de la Mancha. Mas existem outras abordagens que também são dignas de registro. Dom Quixote para Crianças, de Monteiro Lobato, é uma obra fenomenal, muito boa, uma forma de introduzir as crianças e também os adultos a esse clássico da literatura. Mas eu vou preferir fazer aqui apenas um relato da minha experiência pessoal com o livro. Como diz Mark Twain, um clássico é aquele livro que todos gostariam de ter lido, mas ninguém quer ler. Então nós podemos aproveitar esse tempo de quarentena para pegar esse livro, que todos acham que já deveriam ter lido, mas muitos talvez ainda não tenham feito, e fazer isso agora. E qual foi a minha história com esse livro, como dizia? Eu fazia doutorado, há mais de 10 anos já, e nunca tinha lido Dom Quixote. Obviamente sabia o que era. Já tinha lido Dom Quixote para Crianças, de Monteiro Lobato, mas o Dom Quixote propriamente dito nunca. E quando conversava com o meu orientador de doutorado, o professor Martônio Montalverne Barreto Lima, ele disse: "Você já leu Dom Quixote?" E eu pensei, o que tem a ver a minha tese sobre filosofia do direito? O que tem a ver com Dom Quixote de la Mancha? Ele disse: "Se você não tiver lido Dom Quixote, nem venha para eu lhe orientar, porque eu não lhe oriento." E eu disse: "Mas professor, o que Dom Quixote tem a ver com a minha tese?" E ele disse: "Não é possível um doutor em direito que não leu Dom Quixote de la Mancha. Leia Dom Quixote, depois a gente conversa." E dentre vários outros conselhos excepcionais que ele me deu, esse foi um dos pelos quais eu sou mais grato. E comecei então a ler Dom Quixote. E devo dizer que no início a leitura foi um tanto pesada. No começo, até que se pegue o ritmo do livro, o início do livro realmente é um pouco cansativo. Mas depois de passadas umas 20, 30 páginas, eu já não conseguia mais soltar o livro. E o que me chamou mais atenção nesse livro? Além do bom humor, além da forma primorosa com que é escrito e da forma como retrata a natureza humana de maneira muito, muito fiel, muito profunda. É que é um livro altamente pós-moderno, no sentido filosófico da palavra. Diz-se pós-moderno não aquilo que é muito atual, exageradamente atual, mas diz-se pós-moderno aquilo que, de algum modo, contraria as ideias da modernidade. Então, se a modernidade é pautada por ideias de progresso, de verdade, de possibilidade do conhecimento, a pós-modernidade põe tudo isso em xeque. Não me considero um pós-moderno, considero que a pós-modernidade ou o pensamento pós-moderno tem muitos problemas, como o ceticismo em geral, ele é autodestrutivo, mas isso não vem ao caso. O que interessa é que na literatura, a pós-modernidade ela é marcada pelo fato de os autores deixarem bem claro para os leitores que eles estão lendo uma obra de ficção. Então, em vez de nós começarmos a ler um livro e nos introduzirmos no livro, mergulharmos na história e passarmos a achar que estamos vivendo uma história que aconteceu realmente,
o livro pós-moderno, ele deixa claro para o leitor que o leitor é um leitor e o que ele está lendo é um livro, é uma obra de ficção. Faz constantes recursos, constantes usos de metalinguagem, exatamente para colocar essa posição de que aquilo é uma obra de ficção e que o leitor está lendo uma obra de ficção. Talvez o exemplo mais tradicional, inclusive os livros sobre pós-modernidade usam esse livro como exemplo, é Se um Viajante em uma Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Um livro que começa narrando a saga do próprio leitor na livraria, escolhendo, dentre outros livros, esse. E por que ele escolheu logo esse? Se um Viajante em uma Noite de Inverno. Então é por isso que Ítalo Calvino é um escritor contemporâneo e disse que essa é uma característica da pós-modernidade na literatura. Mas vejam só, Dom Quixote de La Mancha é um livro altamente pós-moderno nesse sentido, a demonstrar que essas divisões que nós traçamos na história, na filosofia, no conhecimento, na realidade em geral, elas são bastante complicadas, são bastante insuficientes ou precárias. Então um autor que arregou poderia ser pré-moderno, porque escreveu no século... O livro foi publicado em 1605, portanto no século XVII, mas o pensamento dele, embora inaugurando a modernidade, um livro que estaria inaugurando a modernidade, na verdade, sob esse outro sentido, sobre como definem os livros como pós-modernos, Dom Quixote de La Mancha é um livro pós-moderno. E ele possui diversas histórias dentro de outras histórias, porque à medida em que Dom Quixote e Sancho Panza vão vivendo suas aventuras, eles encontram pessoas, eles vivem aventuras dentro da aventura em que eles já estão, pela qual eles estão passando, e começam a narrar, eles encontram pessoas que contam histórias para eles, ou eles contam histórias para outras pessoas, e nisso termina que Miguel de Cervantes conta várias histórias dentro de uma só, e por isso a leitura com o tempo vai se tornando tão agradável e tão divertida. Ainda a respeito de Dom Quixote de La Mancha, e até não havia mostrado nenhum exemplar dele agora, e aí posso falar de outro hábito que tenho, sempre que gosto de um livro, costumo comprar, conversava com uma pessoa há um tempo atrás sobre isso, gosto de comprar edições as mais diversas daquela obra de que gosto. E essa daqui é uma delas, Dom Quixote de La Mancha. Esse daqui paguei uma vez excesso de bagagem numa viagem ao exterior por causa desse livro. Mas é um livro pelo qual tenho muita estima e é sempre bom fazer isso em relação a livros dos quais gostamos. E por que disse que Dom Quixote de La Mancha é um livro pós-moderno? Nesse sentido de deixar claro para o leitor que o que ele lê é um livro e que aquilo é uma obra de ficção e que o leitor está participando daquela obra de ficção como leitor. Ele traz o leitor para a história para que ele participe da história como leitor. Como faz Ítalo Calvino no Se o Viajante numa Noite de Inverno, que já mencionei. É porque Dom Quixote o tempo todo fala dos livros de cavalaria, comenta a respeito de outros livros de cavalaria, inclusive comentários nem sempre muito elogiosos. E no segundo volume, no livro 2, que foi lançado 10 anos depois do primeiro, ele fala do primeiro. Os personagens, ao falarem de livros, falam do primeiro livro, falam inclusive de alguém que tentou plagiar o primeiro livro. Então é uma obra de ficção que diz para o leitor que aquilo realmente é uma obra de ficção, tal como contemporaneamente se faz sobre o rótulo de pós-modernismo, pós-modernidade na literatura. E há um outro ponto também, o livro, como disse, é inesgotável de passagens, ditados populares, passagens pitorescas, engraçadas, análises da alma humana. Agora, há uma passagem que me chamou a atenção, num momento em que hoje se fala tanto no campo da filosofia, por exemplo, que tudo é linguagem, que só existe o que pode ser vertido ou transformado em linguagem, dentro de uma influência de uma leitura talvez indevida de Wittgenstein, que diz que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. E talvez isso seja bastante empobrecedor da visão de mundo que temos, se acharmos que ela só se expressa em linguagem. Quantas vezes não sentimos coisas e que as palavras definitivamente são poucas para exprimir o que estamos sentindo. E há uma passagem do livro em que Cervantes diz isso pela boca de Dom Quixote, quando diz o seguinte: sabereis, amigo, que nós outros, os escudeiros dos cavaleiros andantes, andamos expostos a muitas fomes, além de outras desgraças e coisas que melhor se sentem do que se explicam. Aqui, em uma frase curta, está uma demonstração eloquente, paradoxalmente feita em linguagem, mas a demonstrar a insuficiência da linguagem. Há trechos que são simplesmente belos, como, por exemplo,
A parte em que um viajante que está há muito tempo sem ver o filho diz que quer ver os olhos do seu filho antes que a morte feche os seus. Ou quando fala então de alguém que estava tentando prender o choro e fala de lágrimas que, contra todo o esforço de descrição, rebentavam-lhe dos olhos. Há uma outra passagem que lembra o primeiro episódio da primeira série, da original, de Cosmos, quando Carl Sagan diz que diante da imensidão do universo nós vemos a pequenez que é o nosso mundo, a pequenez que são os assuntos ou às vezes as disputas, as intrigas em que nos metemos. Há um determinado trecho do livro em que Cervantes diz que se pode ver lá do céu que grandeza tem governar um grão de mostarda. Ou então, e essa para tempos de confinamento, em que às vezes nos consolamos no vinho e depois usamos as redes sociais e o WhatsApp, que diz que o vinho em excesso nem guarda segredos e nem cumpre promessas. Enfim, poderia passar aqui todo dia e até teríamos tempo, porque estamos quarentenando, mas existem outras coisas mais interessantes para serem feitas por parte de você que me assiste, e a mais importante delas é exatamente ler Don Quixote de La Mancha, ou algum exemplar que certamente existe na biblioteca da sua casa, ou na internet, é uma obra de domínio público que pode ser encontrada com relativa facilidade. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa de Don Quixote de La Mancha, quais são as passagens desse livro que lhe chamaram a atenção. Eu coloquei há muitos anos no meu blog uma postagem falando de mais passagens do livro, eu não quis alongar esse vídeo falando de outras, mas existem diversas delas. Usem a caixa de comentários para compartilhar com os demais o que acharam desse livro e quais trechos dele gostariam de realçar. Até a próxima.